Dando prosseguimento ao nosso estudo de barras submetidas à força axial de compressão, vamos hoje estudar como que eu determino o valor de Q, fator de redução total, relacionado à flambagem local, quando a relação entre o elemento B dividido por T, seja de mesa, seja de alma, ultrapassem o valor limite. Então, só relembrando, em exercícios anteriores, nós explicamos como que você determina se esse Q aqui, que tem a ver com a flambagem local, ele é igual a 1 ou diferente de 1. Se ele for igual a 1, significa que os elementos AL, apoiado livre, e AA, apoiado da seção, esses elementos não são elementos esbeltos, é uma seção compacta e ela não precisa de correção, ou seja, a flambagem local não é importante na determinação do valor da força de compressão. Entretanto, vimos alguns exercícios onde a relação BT do elemento ultrapassa a relação BT limite, que é dada lá no anexo F, tabela F1. E quando isto ocorre, então, que precisa ser corrigido. Entretanto, nós não ensinamos como isso é feito. O nosso propósito, nessa presente aula, nesse vídeo, é exatamente explicar isso para os senhores. E, para tanto, nós vamos recorrer ao anexo F da norma, aonde que este procedimento está lá bem escrito. Então, eu tenho aqui anexo F. Anexo F. Vamos lá, só revisando. Se a relação largura-espessura do elemento BT, não importa se é mesa, se é alma, não supera os valores limites BT da tabela F1, aonde que está a tabela F1? Está aqui na página 128. Estão aqui os elementos AL e AA. E os elementos aqui possuem um valor limite, tem uma relação para todos esses elementos. Essa última coluna expõe aqui os valores limites. Aqui está em fórmula. Nós fizemos uma redução disso, colocando numa tabela que já disponibilizamos para os senhores, já bem simplificada, uma tabela que está baseada no tipo de aço. Se o aço é FY igual a 25, os valores são esses. Se for 30, os valores são esses. E se for 34,5, os valores são esses. Mas, voltando aqui à tabela da norma, tabela F1, eu tenho aqui os elementos AL e tenho os elementos AA, apoiado, apoiado, apoiado livre. Veja bem, se esses elementos AL, que possuem aqui o coeficiente KS, se eles forem iguais a 1, eu não preciso corrigi-lo. Se os elementos AA, que produzem o meu QA, for igual a 1, esses elementos forem iguais a 1, eu também não preciso corrigir. O produto dá 1, eu não preciso corrigir a seção. Mas se for diferente de 1, eu preciso corrigir. E por uma razão puramente didática, ao invés de começarmos pelos elementos AL, começaremos hoje a explicar como que eu determino os elementos AA, a correção dos elementos AA. Então, item F.3. No subitem F3.1, nós encontramos assim: o fator de redução QA, ou seja, associado aos elementos AA, das seções transversais com elementos comprimidos AA, cuja relação largura-espessura, eu pego B dividido por T, ultrapassa os valores da tabela F1. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, uma alma, veja bem, aqui é um exemplo. Eu pego essa alma aqui, seja desse perfil soldado, ou seja desse perfil laminado. Pego a altura dela, divido pela espessura e o valor é maior que este valor limite. Então, o que a norma diz? A norma diz o seguinte: o valor QA é dado por a área efetiva dividido pela área bruta. Esta área bruta é aquela área do catálogo. Você pega o catálogo do perfil e olha lá. É o mesmo que você fazia lá em tração. A área bruta não muda. Mas o que é esta área efetiva? Esta área efetiva
ela é dada pela seguinte fórmula: área efetiva igual a área bruta menos o somatório do elemento, no caso aqui a altura da alma, o D', menos um B efetivo que eu tenho que determinar e o resultado disso multiplicado por T, que é a espessura, é o meu TW lá do catálogo. Por que aqui é somatório? Se eu pegar apenas um perfil H, um perfil I, eu tenho uma alma. Então, aqui eu considero um. Mas imagine se eu pegar dois perfis I e soldar um no outro. Mesa com mesa superior e mesa com mesa inferior. Então, eu terei duas almas. Aqui seriam 2. Então, por isso é que é somatório. Mas, como não estaremos trabalhando com seções compostas, embora o raciocínio seja similar, nós usaremos esse somatório sempre uma vez só, então considerando igual a 1. Mas vamos lá, nessa expressão B e T são respectivamente largura e espessura, já explicamos isso, de um elemento comprimido a A. Dei o exemplo de uma alma, sendo de uma alma a largura seria um D' se o perfil for laminado e seria H0 se o perfil fosse soldado. Se ele for soldado, a espessura é T0, se ele for laminado, a espessura é TW, isso tudo de catálogo. A largura efetiva BF é dada por 1,92 que multiplica T, você pode escrever aqui, ó, TW ou T0, então é a espessura do elemento, que multiplica a raiz quadrada, módulo de elasticidade dividido por tensão, que um pouco eu explico como que eu determino essa tensão, multiplicado por isso, 1 menos CA que divide B dividido por T, é a relação que você já encontrou, você já teve que fazer essa conta para comparar com o BT limite. Então você pega aquele resultado, coloca aqui, que multiplica e repete, módulo de elasticidade dividido por tensão, raiz quadrada disso. Isso é menor ou igual a B. O que a norma está dizendo? Um B efetivo nunca pode ser maior do que um B. Nós explicamos isso quando falamos de tração. Por exemplo, você tem um salário bruto, salário líquido. O seu salário líquido, a melhor situação que pode ocorrer é ser igual ao bruto, ou seja, não tem desconto nenhum. Agora, o seu salário líquido não pode ser maior que o bruto. É isso que a norma está dizendo aqui. A melhor situação que pode ocorrer é um B efetivo ser igual a B, mas o B efetivo nunca poderá ser maior do que B, porque ele não existe, aí seria um B virtual, digamos assim. Mas vamos lá. E este CA? Este CA é um coeficiente, diz a norma, igual a 0,38 para a mesoalma de seção tubular. Se você estiver trabalhando com uma seção tubular, quanto que vale o CA? 0,38. Na maioria dos casos que nós trabalhamos, a seção não é tubular. Não sendo tubular retangular, é 0,34 para todos os outros elementos, seja perfil U, seja perfil I, seja perfil H, seja cantoneira. Então você já poderia puxar uma setinha aqui, onde que está o CA, e escrever 0,34. 0,34 para todos os outros casos. E se a seção for tubular retangular? Aí sim, você usa 0,38. Mas, e esse sigma, essa tensão aqui? A norma diz que essa tensão ela é igual a esse fator de redução, que você já aprendeu comigo como que o determina lá no item 533, determina o lambda zero, que é a esbeltez reduzida, determina o x, vezes Fy. Porém, nesta operação aqui, a norma te permite uma simplificação, que ajuda bastante. Ela fala que se você adotar o Q valendo 1, e consequentemente você desconsidera esse fator de redução x, você considera ele valendo 1, ou seja, não precisa corrigi-lo, você de forma conservadora, ou seja, não contra a segurança, mas a favor da segurança, você pode chamar o sigma de Fy, ou seja, a tensão passa a ser a própria tensão de escoamento. Então você volta aqui. Aonde que está escrito sigma aqui, ó, você coloca Fy, sigma Fy. Então a minha fórmula ficou assim. Para seções I, H, U, eu tenho 1,92 que multiplica T, que multiplica raiz quadrada de E sobre Fy, que multiplica 1 menos 0,34, dividido pela relação BT, que multiplica raiz de E dividido por Fy.
Portanto, é assim que eu tenho o meu BEF, ou o meu tamanho efetivo. Com esse valor, eu volto aqui. Então, eu tenho a área efetiva é igual à área bruta menos o B da seção. No caso aqui, se eu considerar uma seção a H ou I, eu pego a alma, pego o D', caso seja perfil laminado, e pego H0, caso seja perfil soldado, menos esse BF, que multiplica a espessura. Eu tenho esse AEF. Pego a área efetiva, divido pela área bruta, eu tenho o meu QA. Esse QA multiplicado com o QS, que nós aprenderemos a calcular num segundo vídeo, determina o meu Q, que é exatamente o fator de redução relacionado à seção transversal. É esse Q aqui, tá ok? Então o que eu fiz? Veja bem, nós preparamos para os senhores uma lista com 3 exercícios. Permitam-me abrir aqui nessa lista. Uma lista de 3 exercícios. Essa lista já está no Liceu e estará também, a partir de hoje, aqui no ambiente AVA. Lista 2 exercícios de compressão. Então você fará esse primeiro exercício, que é praticamente uma revisão. Quando você calcular isso aqui, você vai perceber que o seu Q vai valer 1, porque tanto o QA como o QS vale 1. Aí você revisa, faz o exercício 1. O exercício 2 e o exercício 3, vocês verão que a alma de cada um desses perfis não será 1. O Q dela, ou QA, é diferente de 1. Então você vai ter que desenvolver isso. Eu vou resolver um exercício agora, o qual servirá de base para você resolver todos esses. Se bem que um você já conseguiria resolvê-lo sem a aula de hoje. Mas com o exercício que eu vou fazer agora e com a teoria dada, você consegue resolver os outros 2. Então você consegue resolver toda essa lista e postar para mim essa lista até a próxima aula. Porque é nosso interesse, na semana próxima, nós vamos colocar já a lista 3, aonde trabalharemos não apenas com alma esbelta, mas com mesa esbelta. E queremos também estudar como corrige os elementos AL. Hoje estamos aprendendo a corrigir os elementos AA. Então vamos lá. Esse exercício também eu vou postar para que você acompanhe. Então, veja bem, exercício resolvido. Qual é a minha proposta nesse exercício?